Ele era um bilionário que nunca parou para ajudar ninguém até ouvir uma menina de 5 anos sussurrar. Ela guardaria metade do hambúrguer dela, para a avó doente dela. Uma frase destruiu sua agenda, sua armadura, e tudo em que ele acreditava sobre sucesso. O que se seguiu não foi caridade. Foi um milagre silencioso. A chuva começou cedo naquela manhã no centro de Seattle. Não era uma tempestade, apenas. O suficiente para desfocar os limites da cidade e fazer as pessoas andarem mais rápido. Exatamente às 8h37, Colton Val, de idade 29, saiu do elevador privativo que o deixou diretamente na calçada, vindo dos níveis subterrâneos de Valspir, a torre de vidro que levava seu nome. Aço e vidro. Silêncio. Sr. Vel. O carro está esperando 2 quarteirões ao norte. A voz de seu assistente veio. Pelo fone de ouvido, calmo e eficiente. O trânsito desviou da rota habitual. Colton ajustou a braçadeira do seu casaco cinza escuro sob medida, já estava em movimento. Quanto tempo até a chamada do conselho? Perguntou ele, com os olhos fixos à frente, sem diminuir o passo. 18 minutos, respondeu Maris Klein. O departamento jurídico já está conectado. Colton expirou uma vez. Com apenas 29 anos e controle rígido, ele foi o CEO mais jovem a assumir uma empresa de tecnologia. A empresa abriu capital 2 vezes. Revistas de negócios o chamaram de preciso. Os funcionários o chamavam de elegível. Os investidores o chamavam de inevitável. Colton chamava isso de disciplina. A chuva salpicou o mostrador do seu relógio. Ele não o limpou. Sempre havia alguém ali. Cuidaram de detalhes assim. Guarda-chuvas apareceram quando necessário. Portas se abriram. Antes que ele os alcançasse. Os problemas se dissipavam quando o dinheiro os tocava. As pessoas davam passagem a ele, não porque ele pedisse, mas porque algo nele sugeria que ele não tinha tempo. Por hesitação. Colton Val vivia segundo cronogramas medidos em minutos, não em momentos. Ele não percebeu o cheiro de cebolas grelhadas que vinha da lanchonete da esquina. Ele não percebeu o brilho suave da janela do Arbor Grill. E ele certamente não esperava que, numa manhã regida por números e contratos, um único sussurro silencioso o suficiente para pertencer apenas a si mesmo, traria seu mundo perfeitamente sincronizado para um ponto final. Não era um choro. Era isso que tornava impossível ignorar. Perto da janela embaçada do Arbor Grill, sob a estreita proteção do toldo, uma menina pequena estava na ponta dos pés. Suas mãos pressionavam delicadamente o vidro. Ela era pequenina, tinha apenas 5 anos na época. A maioria, com uma jaqueta amarela desbotada fechada até o pescoço e cabelos escuros presos em um rabo de cavalo frouxo que já tinha visto dias melhores. Manhãs. Seus olhos estavam fixos na imagem colada na janela. Um hambúrguer, pão grosso, queijo derretido, o vapor subia como uma promessa. Ela não bateu. Ela não implorou. Ela não tentou. Entre. Ela apenas ficou olhando. Colton já tinha passado por ela quando ele ouviu. Uma voz tão suave que quase parecia a da chuva. Se eu ao menos começo um pouco, talvez a vovó possa ficar com o resto. Seu pé parou no meio do passo. Colton Val ele não parou por causa do barulho da rua. Ele não parou para estranhos. Ele não parou. Para qualquer coisa não programada. No entanto, seu corpo parou como se alguém tivesse alcançado seu interior e puxado um objeto escondido. Interruptor. Ele girou lentamente. A garota não o tinha notado. Ela encarava o hambúrguer, os lábios se moviam levemente, enquanto ela fazia contas silenciosas que nenhuma criança deveria ter que fazer. Seu estômago não. Rosnado. Ela havia aprendido a mantê-lo em silêncio. O fone de ouvido de Colton estalou. Sr. Vel. Você está aí? Ele não respondeu. Pela primeira vez em anos, talvez por mais tempo, Colton observou atentamente. Os sapatos da criança estavam limpos, mas gastos. A jaqueta era leve demais para a chuva. Sua expressão não era triste, mas sim cuidadosa. Cuidadoso como alguém que sabe que querer demais pode ser perigoso. Algo desconhecido apertou o peito de Colton. Não era pena, era reconhecimento. Colton ergueu a mão e desligou o fone de ouvido. A cidade seguiu seu curso sem ele. Ele não se aproximou imediatamente. Ele permaneceu onde estava, visível, respeitoso, deixando espaço. Ei, disse ele, gentilmente, abaixando-se até que ele estava mais próximo da altura dos olhos da garota. Sua voz surpreendeu até mesmo a ele. Era mais suave do que fora em anos. A garota se assustou, dando meio passo para trás, mas sem sair correndo. Sou Colton, disse ele. Palmas abertas.
Você está acompanhada de um adulto. Ela hesitou, depois assentiu. Minha avó, ela sussurrou, ela está em casa. Ela está descansando. Colton olhou novamente para a janela da lanchonete e depois para ela. Qual é o seu nome? Outra pausa. Juni, ela disse. Está chovendo, Colton? Observou calmamente. Você está com calor suficiente. Juni deu de ombros. Não, não. Colton escolheu cuidadosamente as próximas palavras, da mesma forma que fazia nas negociações que mobilizaram milhões. Estava pensando em pedir um hambúrguer, disse ele. Mais de um, na verdade. Não vou conseguir comê-los. Juni olhou para ele, com suspeita e esperança lutando silenciosamente por trás dos olhos. E se você quiser, acrescentou ele, podemos preparar uma para levar para sua avó. Ela engoliu em seco. Minha avó diz que não devemos falar com estranhos, disse Juni sinceramente. Ela tem razão, respondeu Colton imediatamente. Essa é uma boa regra. Ele pegou o celular e o segurou onde ela pudesse ver. Se ela concordar, continuou ele. Podemos ligar para ela juntos primeiro. Juni ela estudou o rosto dele. Então, lentamente, enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado, um número de telefone. Escrito com cuidado. Acima, em letra de forma impecável, 2 palavras, por favor, ajude. A respiração de Colton pegou. Pela primeira vez naquela manhã, ele não se importava mais com a hora. A campainha acima da porta tocou. Suavemente, enquanto Colton segurava a porta aberta. Depois de você, disse ele, dando um passo para o lado. Juni hesitaram apenas um segundo antes de entrar. Uma onda de calor os envolveu. Carne grelhada, pães tostados, o leve aroma. A doçura das cebolas caramelizadas. O som de uma grelha crepitante preenchia o pequeno espaço como uma batida de coração. O restaurante era modesto, limpo e iluminado, com apenas algumas mesas perto da janela. Uma mulher atrás do balcão ergueu os olhos, seu sorriso automático, e então parou ao notar o contraste entre nitidamente um homem bem vestido e a menina com a jaqueta gasta. Bom dia, disse ela cuidadosamente. Bom dia, respondeu Colton. Gostaríamos de fazer um pedido. Juni ficou na ponta dos pés, com os dedos agarrados. Na beira do balcão. Seus olhos percorreram lentamente o cardápio, como se ela temesse que as figuras pudessem desaparecer. Se ela olhasse muito depressa. Colton inclinou-se ligeiramente para mais perto, mantendo a voz baixa. Você pode escolher, disse ele. Não precisa ter pressa. Juni apontou e puxou a mão dela. Voltou atrás, apontou novamente, hesitou. É um hambúrguer inteiro? Perguntou ela, quase sem fôlego. Audível. Sim, respondeu a caixa gentilmente. É um inteiro. Juni assentiu. Processando algo importante. Eu gostaria desse, disse ela, e logo acrescentou, por favor. E mais uma, disse Colton sem hesitar. Para ir, os olhos de Juni se arregalaram. Essa é para mim. Vovó. Perguntou ela, sem ousar ter esperança. Colton encontrou seu olhar. Sim, pela sua vovó. A caixa sorriu dessa vez com uma ternura que chegou aos seus olhos. Mais alguma coisa? Ela perguntou. Colton olhou para Juni. O que você acha? Juni pensou cuidadosamente. Cuidadosa demais para uma criança. Talvez uma sopa, sugeriu ela. A vovó come melhor quando está quente. Colton assentiu. 2 sopas e água, por favor. Enquanto o pedido era preparado, Juni sentou-se à mesa perto da janela. Ela estava deitada de costas, com a coluna reta, encolhida no colo. Colton percebeu como ela estava imóvel, como se não confiasse que qualquer movimento pudesse lhe custar caro. Algo. Quando a bandeja chegou, Juni encarou o hambúrguer à sua frente como se fosse. Eram surreais. Colton deslizou delicadamente o prato em direção a ela. Pode comer, disse ele. Está tudo bem. Juni não pegou no hambúrguer imediatamente. Ela o examinou. O pão estava macio e quente. O queijo derretido. Perfeitamente sobre o hambúrguer. O vapor subiu em espirais, carregando um cheiro que fez Colton perceber que não havia comido. Café da manhã. Lentamente, com cuidado, Juni levantou o hambúrguer com as 2 mãos. Então ela fez algo que fez Colton congelar. Ela abriu a embalagem, inclinou a cabeça em concentração e partiu o hambúrguer. De forma limpa, em 2 etapas. Sem brutalidade, sem impaciência.
Com prática. Ela examinou as duas metades por um longo momento. Então, colocou a metade maior no saco de papel com a etiqueta, para viagem, e dobrou a parte superior com uma precisão silenciosa. O peito de Colton apertou. Essa é, sua, disse ele suavemente. Juni balançou a cabeça. Essa é da vovó, ela disse. Respondeu com calma e convicção. Ela não come desde ontem. As palavras foram ditas com delicadeza, mas foram ditas com firmeza. Difícil. Juni pegou a metade menor e deu uma mordida cuidadosa. Ela mastigou. Lentamente, fechando os olhos por um instante, como se estivesse memorizando o sabor. Colton observava em silêncio. Ela não comia como alguém com medo de que a comida fosse tirada dela. Ela comia como alguém que tinha aprendido a fazer os momentos durarem. Depois de algumas mordidas, Juni parou. Você não gostou? Perguntou Colton, preocupado. Juni balançou a cabeça rapidamente. Eu gostei. Muito. Então por que eu não quero encher primeiro? Ela explicou. Se eu encher, não vou conseguir. Não saber se a vovó ainda está com fome. Colton virou o rosto para a janela. Lá fora, a chuva caía finamente. Linhas no vidro. Lá dentro, algo rachou. Ele se lembrou de ter comido sozinho em mesas. Duas grandes refeições preparadas por pessoas pagas para irem embora assim que os pratos fossem retirados. Ele se lembrava de nunca Juni se perguntou se alguém mais precisava da sua comida do que ele. Deu outra mordida, depois cuidadosamente embrulhou o resto da metade dela para mais tarde, disse ela. A sopa chegou. O vapor subia. Juni empurrou a tigela levemente em direção a Colton. Você pode ter alguns, ela ofereceu. Eu já peguei o hambúrguer. Colton engoliu em seco. Não, ele disse. Disse suavemente. É seu. Juni deu um pequeno sorriso, aliviada. E a cidade seguiu em frente. Lá dentro, um homem que possuía mais do que jamais precisaria aprendeu o verdadeiro significado da generosidade. Colton pagou no caixa, passou as compras no balcão sem olhar o total. A caixa deslizou as sacolas em sua direção. Cuide-se, disse ela baixinho, com os olhos fixos em Juni. Nós cuidaremos, respondeu Colton. Respondeu. Lá fora, a chuva havia se transformado em garoa. Juni abraçou o saco de papel com força. Seu peito, protegendo-o com a jaqueta como se fosse algo vivo. Colton parou perto do meio-fio. Juni, disse ele, mantendo a calma. Seu avó se importaria se fôssemos de carro só para levar vocês duas para casa secas. Juni pensou. Ela tem muito cuidado. Ela se preocupa, disse Juni. Mas ela não gosta que eu me molhe. Colton deu um leve sorriso. Então vamos garantir que você não faça isso. Ele ligou para seu motorista, explicando tudo de forma clara e pausada pelo viva voz. Quando o carro chegou, um reforço. A cadeirinha já estava no lugar. Juni entrou sozinha, colocando o cinto de segurança com muita concentração. Eu sei como ela é, anunciou. Viramos onde está o grande mural azul. Colton sentou-se ao lado. Ela, não por cima, não através dela. Quando o carro arrancou, Juni pressionou o nariz contra o peito. Ela disse, levemente, em direção à janela. Nós caminhamos muito, disse ela. Mas a vovó se cansa agora. Colton assentiu com a cabeça. Ela está se sentindo melhor hoje. Um pouco, respondeu Juni. Ela sorri mais quando eu trago comida. Os prédios mudaram enquanto eles dirigiam. Altos as torres de vidro deram lugar a construções de tijolos mais antigas. As fachadas coloridas das lojas se transformaram em letreiros pintados à mão. As ruas ficaram mais silenciosas. Mais devagar. Aquela é a árvore, disse Juni, apontando de repente. Viramos para lá. O carro virou. Colton verificou o celular por hábito. 17 chamadas perdidas. 2 mensagens marcadas. Urgente. Ele bloqueou a tela. Pela primeira vez na vida adulta, chegar atrasado. Não me senti como se tivesse fracassado. Senti que era necessário. O carro parou em frente a um idoso. Prédio de apartamentos com uma porta azul desbotada. Juni sorriu. Chegamos. Colton ele pegou os sacos de comida. Ao saírem para a neblina, Juni olhou para ele. Obrigada, disse ela, por ver eu. Colton não respondeu imediatamente porque ainda estava aprendendo. O apartamento do prédio se erguia silencioso contra a tarde cinzenta. Sua pintura desbotada, mas cuidadosamente conservada,
como se alguém se recusasse a deixá-lo morrer. Desistiu completamente. Juni abriu caminho para dentro. Não há elevador, disse ela, sem rodeios. Na verdade. Mas são só 3 andares. Colton assentiu. Eu consigo carregar as malas. Juni não contestou. A escadaria tinha um leve cheiro de limpador de limão e madeira velha. Cada passo ecoava suavemente, e a cada andar, os sons da cidade iam se distanciando cada vez mais. Quando chegaram ao 3º andar, os sapatos de Colton, que valiam mais do que a maioria dos aluguéis mensais, estavam gastos pelo uso durante anos. De utilidade abaixo deles. Juni parou na última porta à esquerda. Estava pintada. Azul suave, a cor irregular, mas intencional. Um pequeno vaso de planta estava ao lado, as folhas limpas. Juni bateu 2 vezes com as 2 mãos. Vovó. Chamou ela, com a voz radiante de orgulho. Cheguei em casa. Trouxe comida e um homem simpático. Ouviu-se movimento lá dentro. Passos lentos. A porta abriu-se apenas uma fresta. Então mais larga. Sana Rivera, de 62 anos, estava ali, segurando a moldura para manter o equilíbrio. Seu cabelo estava puxado. De costas, mechas grisalhas emolduravam um rosto cansado, porém sereno. Ela olhou. Mais magra do que as descrições cuidadosas de June haviam sugerido. Seus olhos se moveram primeiro para Juni. Um alívio tomou conta de seu rosto, então seus olhos se voltaram para Colton e pararam. Por um instante, ninguém disse nada. O corredor pareceu prender a respiração. Colton a reconheceu no mesmo instante em que ela o reconheceu. Não como o homem que ele era agora, mas como o menino que ele costumava ser. Colton, sussurrou Salana, com incredulidade e a voz trêmula. Ele engoliu em seco. Senhorita Rivera. Juni olhou entre elas, confusa. Vocês se conhecem? Perguntou ela suavemente. A mão de Salana apertou o batente da porta. Sim, querido, disse ela cuidadosamente, sem nunca desviar o olhar. Colton. Eu costumava cuidar dele. Há muito tempo, Colton mudou as malas de lugar. Em suas mãos. O tempo se dobrou sobre si mesmo. A mulher que o alimentara quando sua casa estava quieto demais. Aquele que percebia quando ele estava triste. Parado aqui agora, mais velho, cansada, orgulhosa. Juni estendeu a mão para Salana. Trouxe hambúrgueres, disse ela. O grande uma é sua. Salana fechou os olhos por um instante. Dentro do apartamento era pequeno, mas acolhedor. Não acolhedor por dinheiro, mas por carinho. Tudo era limpo. Tudo tinha seu lugar. Uma manta de crochê repousava cuidadosamente sobre o encosto do sofá. Desenhos infantis. Foram cuidadosamente coladas na parede, cada uma endireitada com paciência. Colton colocou a comida na mesa. Salana se moveu devagar, mas com orgulho. Você não precisava ter feito tudo isso, disse ela. Voz firme. Juni, você o agradeceu. Agradeci, respondeu Juni rapidamente. Tu é. Salana deu um leve sorriso e se virou para Colton. Obrigada, disse ela. Por você não me deve nada, respondeu Colton. Ela foi muito clara sobre o que ela precisava. Juni pulou em uma cadeira, balançando as pernas. Eu economizei, metade, anunciou ela. Como planejamos. O sorriso de Salana vacilou. Juni, ela disse gentilmente. Você não precisa guardar dinheiro para mim. Juni inclinou a cabeça. Preciso sim. Colton observou a troca em silêncio. Salana abriu a bolsa e congelou quando ela viu o hambúrguer cuidadosamente embrulhado, com uma etiqueta escrita à mão com esmero para a avó. As mãos tremiam. Colton enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope. Isto é para mantimentos, disse ele em voz baixa. E remédios. Sem pressão, sem condições. Salana olhou para o envelope, depois para Juni, e então o empurrou de volta para o outro lado. Mesa. Posso aceitar comida, disse ela firmemente. E gentileza. Ela olhou nos olhos de Colton, mas eu não vou ensinar à minha neta que sobrevivemos por caridade. Colton se enrijeceu, não em raiva, mas também surpresa. Isso não é pena, disse ele. É ajuda. Salana balançou a cabeça. Ajuda que tira a dignidade não é ajuda, respondeu ela. É dívida. Juni observava atentamente os 2 adultos. Vovó, perguntou ela. Estamos em apuros. Salana ajoelhou-se à sua frente.
Não, meu amor, disse ela suavemente. Estamos seguras. Colton sentiu algo desconhecido. Impotência. Ele havia resolvido todos os seus problemas na vida com dinheiro. Este, porém, não. Ela não cederia. Salana endireitou os ombros. Você é gentil, Colton, disse ela. Mas eu não vou ceder. Deixe Juni crescer acreditando que ela é um fardo para alguém. Juni estendeu a mão para Salana. Eu não sou um fardo, ela disse. Disse. Sério, eu sou uma pessoa que ajuda. Salana sorriu em meio às lágrimas. Colton ele desviou o olhar porque algo dentro dele estava se quebrando, e não era orgulho. Juni desceu da cadeira e puxou a manga de Colton. A vovó alguma vez cozinhou para você? Perguntou ela, curiosa. Salana deu uma risadinha suave. Ah, sim, ela fez, disse. Muitas vezes. Colton assentiu lentamente. Ela fazia panquecas, disse ele. Aos domingos. Os olhos de June se arregalaram como os nossos. O olhar de Salana suavizou-se. Melhor, disse ela. Eles tinham formato de animais. Animais. June exclamou, boquiaberto. Que tipo de elefantes? Colton perguntou antes que ele pudesse. Ele se conteve. June bateu palmas. Essa é a minha favorita. Salana sorriu. Verdadeiramente. Dessa vez. Você sempre pedia por eles, ela disse para Colton. Mesmo quando fingia que era velho demais. Colton deixou ele soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo. Aquela cozinha, disse baixinho, era o único lugar que parecia barulhento em toda aquela área. Bom jeito. Salana o observou. Você estava sozinho, disse ela simplesmente. Ele assentiu. Juni subiu. Para o colo de Salana. Vovó, disse ela pensativa. O Sr. Colton estava sozinho, também. Salana a abraçou. Sim, concordou ela. Ele era Juni, olhou para Colton. Você pode voltar, disse ela, se quiser. As palavras não eram dramático. Eles eram inocentes, e o impacto foi maior do que qualquer acusação. Colton engoliu em seco. Eu gostaria disso, disse ele. Salana levantou-se lentamente e caminhou até um pequeno armário. Ela tirou de lá um objeto desgastado. Caderno vermelho, com os cantos desgastados pelo tempo. Eu guardava minhas receitas, disse ela. Mesmo quando eu não tinha cozinha. Ela abriu. Anotações e uma caligrafia cuidadosa preenchiam o envelope. As páginas. Refeições para resfriados, comida reconfortante, coisas simples feitas com amor. Colton reconheceu o livro imediatamente. Você ainda o tem, sussurrou ele. Salana assentiu com a cabeça. Eu nunca joguei fora as coisas que importavam. Juni se aproximou. É ali que fica o hambúrguer. Qual é a receita? Perguntou ela. Salana sorriu. Sim, disse ela. E talvez um dia, ser usado novamente. Colton olhou para o caderno em Juni e Salana, e pela primeira vez um pensamento lhe ocorreu que nada tinha a ver com lucro ou controle. E se ajudar não se tratava de doar, mas sim de construir algo juntos. A sala de conferências no 42º andar de A Torre do Véu brilhava com uma precisão fria. Telas cintilavam com gráficos, linhas do tempo e projeções. Vozes. Sobrepunham-se em curvas cuidadosas. Tudo funcionava exatamente como sempre. Exceto por Colton Vale. Seu corpo tinha postura impecável, terno perfeito, imaculado. Mas sua mente estava em outro lugar. Em algum lugar com uma porta azul, um caderno vermelho e uma criança de 5 anos que dividiu um hambúrguer sem sendo questionado. O Sr. Vale, membro do conselho, disse, pigarreando. O que você acha do cronograma de aquisição? Colton piscou uma vez. Prossiga conforme o planejado, respondeu automaticamente. Atualizações diárias. A reunião prosseguiu. Ninguém percebeu que seus dedos apertaram brevemente em volta do seu caneta. 2 horas depois, Colton estava sozinho em seu escritório. Seattle se estendia abaixo. Ele estava envolto em vidro e luz. Seu telefone vibrou. Chamadas perdidas, lembretes, obrigações empilhadas como tijolos. Ele virou o telefone com a tela para baixo. Pela primeira vez, o silêncio não pareceu vazio. Parecia pesado. Colton abriu a gaveta debaixo da escrivaninha, a única que permanecia trancada.
Lá dentro havia algumas fotografias antigas, amareladas nas bordas. Lembranças que seus pais nunca se preocuparam em preservar. Folheou-as lentamente. Uma foto de aniversário, um sorriso sem graça, um bolo grande demais. Para uma criança tranquila. E ali, meio fora do enquadramento, estava Salana Rivera, mais jovem. Fuller, sorrindo com uma gentileza cansada. Colton congelou. Ele virou para outra. Foto e outra. Ela estava sempre lá, nunca no centro das atenções, nunca reconhecida. No entanto, de alguma forma, em todas as fotos em que ela aparecia, ele parecia quase feliz. A compreensão o atingiu lenta e dolorosamente. O calor de sua infância não vinha da riqueza. Vinha de chamar a atenção, de alguém que tivesse notado. Colton recostou-se na cadeira, olhando fixamente. No teto. As palavras de June ecoavam em sua mente. Se eu comer primeiro, não vou saber se a vovó ainda está com fome. Ele fechou os olhos. Todo o seu sucesso, cada negócio, cada torre, cada conquista fora construída para superar um sentimento que ele não conseguia nomear. Agora ele sabia. Isso. Fome, não de comida, mas de pertencimento. Naquela noite, Colton dirigiu-se a um lugar que não visitava há anos. A velha casa ficava nos arredores do Cidade Imaculada e Silenciosa, preservada como uma peça de museu de uma vida que ninguém mais vivia. Os portões se abriram. Automaticamente. As luzes reagiram à sua presença. Tudo funcionou. Nada o saudou. Colton foi direto para a cozinha. As bancadas brilhavam. Os eletrodomésticos estavam intactos. Parecia menor do que ele imaginava. Lembrava-se de que estava mais vazio. Abriu as gavetas por instinto, não por memória. Então encontrou um caderno vermelho gasto, escondido atrás de utensílios velhos na terceira gaveta da esquerda. Ele prendeu a respiração. A capa estava desbotado. Os cantos estavam macios devido aos anos de uso. Um leve aroma de especiarias. Permanecia ali, como se as páginas ainda se lembrassem das mãos que as amaram. Colton abriu o livro com cuidado. Escrito à mão. As páginas estavam repletas de receitas. Sopas para dias frios. Refeições simples transformadas em extraordinárias. Com cuidado. Anotações nas margens. June sabe que Colton gosta de calor extra. Quando ele está quieto. Comida reconfortante funciona melhor quando comida devagar. Hambúrgueres, simples. Tempero, pão macio, nada picante. Alimente primeiro o coração. Colton afundou no banquinho de cozinha. Isso não era um livro de receitas. Era um registro de amor. Ele folheou para na parte de trás. Ali, cuidadosamente colado com fita adesiva, estava o desenho de uma criança. Uma casa torta, um menino feito de palito, uma mulher com um coque e um sorriso grande demais para caber na página. Eu e Salana, escritos em letras irregulares, sua garganta se apertou. Seus pais não tinham. Ela guardou isso. Ela tinha. Colton fechou o caderno, delicadamente. Pressionando a palma da mão contra a tampa. Salana não apenas cozinhava para sua família. Ela o criara na tranquilidade. Espaços que seus pais abandonaram. E agora ela vivia em um pequeno apartamento, zelando por sua dignidade como se fosse a última coisa. Ela era dona. Colton se levantou. Ele sabia que, naquele momento, o dinheiro por si só seria um insulto ao que ela representava. Valorizada. Se ele quisesse ajudar, teria que fazer do jeito dela. Sem resgate, sem caridade, parceria. Ele guardou o caderno na pasta. Pela primeira vez em anos, ele não redigiu um e-mail nem ligou para o departamento jurídico. Sentou-se à mesa da cozinha e planejou. Como um ser humano. 3 dias depois, Colton estava do outro lado da rua, em frente a uma lanchonete fechada com tábuas na Castle Street. Rua. A placa estava rachada, as janelas empoeiradas, o lugar esquecido por progresso. Para Colton, parecia perfeito. Ele tirou fotos, mediu o espaço, anotou. Ângulos de luz. A disposição da cozinha fazia sentido, pequena e honesta. Naquela noite, ele voltou ao apartamento de Salana, não com envelopes, mas com documentos. June o recebeu na porta. Você voltou? Disse ela, satisfeita. Sim, respondeu Colton. Como eu. Prometido. Salana examinou a pasta de couro em sua mão. Sente-se, disse ela cautelosamente. Colton espalhou os papéis sobre a mesa. Uma proposta de contrato de aluguel,
uma planta baixa, um acordo de parceria com Salana Rivera, listada como chefe de cozinha e coproprietária. Encontrei um lugar, disse Colton com cautela. Um pequeno restaurante fechou no ano passado. Salana não tocou nos papéis. Não estou pedindo que vocês peguem nada, continuou ele. Estou pedindo que vocês construam alguma coisa. Juni se inclinou sobre a mesa. É uma hamburgueria? Ela perguntou. Salana atirou. Ela lançou-lhe um olhar. Juni, sim. Colton sorriu. Pode ser. Salana finalmente olhou para baixo. Os documentos. Explique, ela disse. Eu invisto, disse Colton simplesmente. Você lidera. Nós divisão dos lucros. Tudo legal, tudo transparente, plano de saúde incluso, horário flexível de acordo com a disponibilidade da Junice. Escola. Salana ergueu o olhar bruscamente. Sem favores, disse ela. Nenhum, respondeu Colton. Apenas trabalho e respeito. O silêncio se prolongou. Juni deslizou um desenho. Sobre a mesa. Um pequeno prédio com uma placa brilhante. 3 figuras dentro. A vovó cozinha, explicou Juni. Eu ajudo e o Sr. Colton come. Salana olhou fixamente para ele. Ao ver a imagem, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Preciso de tempo, disse ela baixinho. À noite. Colton assentiu. Eu espero. Enquanto se levantava para sair, Juni olhou para cima. A vovó sorri com os olhos quando quer dizer sim, sussurrou ela. Salana se virou, mas Colton viu. Salana Rivera não dormiu naquela noite. Ela permaneceu acordada na cama estreita ao lado da janela, ouvindo a respiração lenta e regular de June vinda do outro quarto. A chuva havia retornado, batendo suavemente no vidro como uma pergunta que se recusava a ser respondida de imediato. Sobre a mesa da cozinha, a pasta que Colton deixara permanecia fechada. Não porque ela tivesse medo do que havia dentro, mas sim porque ela tinha medo do que isso poderia significar. Salana havia aprendido ao longo dos anos a sobreviver sem esperança. A esperança fez promessas. A esperança pediu que você acreditasse que o amanhã chegaria. Seja mais gentil do que hoje. E o amanhã nem sempre chegava. Ela se levantou em silêncio. Bateu os pés descalços no chão e sentou-se à mesa. Com mãos firmes, ela abria a pasta. Os documentos eram claros, limpos, profissionais, com o nome dela. Impresso na íntegra. Não como assistente, não como favor, coproprietário. Salana fechou os olhos. Memórias surgiram sem serem convidadas, longos dias em cozinhas alheias. Empregos temporários sendo dispensados. Com delicadeza, à medida que envelhecia, tornava-se mais lenta, sempre competente, sempre substituível. Exceto aqui. Aqui, alguém tinha visto sua habilidade e disse, isso importa. Da porta do quarto, a voz baixinha de June quebrou o silêncio. Vovó Salana virou-se instantaneamente. Estou aqui, meu amor. Juni deu tapinhas nela, esfregando os olhos. Você está triste. Salana a puxou para perto. Não, disse ela honestamente. Estou pensando. Juni bocejou. Pensar deixa o rosto tenso. Salana riu baixinho. Juni subiu no colo dela e olhou os papéis. É aquela hamburgueria. Sim, admitiu Salana. Juni ponderou. Teremos nossa própria cozinha. Salana assentiu. E você vai cozinhar, Juni? Insistiu. Sim. Juni sorriu amplamente e sem medo. Então você deveria dizer sim, disse ela simplesmente. Porque você adora cozinhar, e eu adoro quando você sorri com os olhos. Salana prendia a respiração. As crianças não te convenceram com argumentos. Elas se lembraram da verdade. Na manhã seguinte, Salana ligou para Colton. Aceito, disse ela. Com algumas condições, Colton não interrompeu. Fazemos isso direito, continuou ela. Contratos, funções claras, sem atalhos. Concordo. Colton respondeu imediatamente. E Juni? Vem em primeiro lugar, acrescentou Salana. Sempre. Colton sorriu, sem ser visto. Sempre. Quando ele desligou, Salana recostou-se, com o coração acelerado. Pela primeira vez em anos, ela não estava se preparando para sobreviver. Ela estava preparativos para a construção. A reforma começou discretamente. Sem imprensa, sem anúncios. Apenas trabalho.
A lanchonete na rua do castelo lentamente se livrou da poeira. As janelas estavam limpo. Placas antigas foram retiradas. A cozinha foi reconstruída, não por pressa, mas para pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Salana supervisionava tudo. Balcão altura, localização do forno, luz da janela oeste para que o sol da tarde. Aquecer as mesas de preparação. Juni vinha todos os dias depois da escola carregando sua mochila como se fosse parte do trabalho. E Colton Val, CEO, bilionário que nunca tinha sequer pegado num esfregão, apareceu com as mangas arregaçadas. E sem gravata. Na primeira vez que Salana lhe entregou um avental, ele hesitou. Juni não fez isso. Você é o chefe dos hambúrgueres, anunciou ela, amarrando o lenço em volta dele com muita seriedade. Colton riu. Assustado com o som, ele disse, não sei cozinhar. Juni colocou as mãos sobre as mãos. Em seus quadris. Então você aprende. Salana observava do balcão, divertida. Suavizando o olhar cansado. Comece com os bolinhos, instruiu ela. Com cuidado. Mãos, respeitem a carne. Colton assentiu como se fosse uma ordem do conselho. Juni demonstrou pressionando o hambúrguer com cuidado. Não com muita força, ela avisou. Ou fica triste. Colton acompanhou seus movimentos, desajeitado, mas atento. Flower tirou o pó dele sapatos caros. Óleo respingado em suas mangas. Ele não percebeu. Pela primeira vez ao longo dos anos, suas mãos estavam ocupadas com algo que não lhe pertencia. Estavam receitas. Hambúrgueres clássicos, molhos simples, comida reconfortante, do jeito que Salana sempre acreditou que deveria ser. Clientes do bairro começaram a aparecer curiosos. Salana ofereceu amostras, nervosa, mas orgulhoso. O melhor hambúrguer que comi em anos, disse um homem. Os olhos de Salana brilhavam. Juni ela colou seus desenhos na parede. Hambúrgueres sorridentes, um filho usando um chapéu de chefe, 3 bonecos palito de mãos dadas. Colton ficou observando de longe. Aquele lugar era minúsculo comparado às suas torres, mas parecia mais cheio. Certa tarde, enquanto Juni ensinava a Colton como enrolar hambúrgueres corretamente, ela olhou para ele. Você está sorrindo? Observou ela. Colton piscou. Sou mesmo. Sim, disse Juni. Mas não um sorriso de trabalho, o verdadeiro. Colton se virou, fingindo ajustar a grelha. Salana viu e algo dentro dela se acalmou. A placa ainda estava coberta quando o sol começou a se pôr. Dentro da lanchonete, agora chamada lareira de Salana, tudo estava pronto. Ingredientes empilhados, aventais. Os horários estavam dobrados e presos cuidadosamente na parede. Mesmo assim, as mãos de Salana tremiam enquanto ela alinhou os guardanapos. Colton percebeu. Você já conferiu esses, disse ele gentilmente. Salana assentiu. Eu sei. Juni estava sentada à pequena mesa no canto, colorindo em silêncio. Ela percebeu a mudança no ambiente e olhou para cima. Vovó? Perguntou ela. Salana suspirou. E se ninguém vier? Disse de repente. O quê? E se eu me esquecer de como fazer isso? E se a voz dela falhar? Colton se inclinou. Em frente ao balcão, ouvindo. Sem consertar nada, apenas ouvindo. Construí minha vida tentando não falhar, disse ele suavemente. Cada negócio, cada risco, isso. Tudo se resumia a provar algo. Salana olhou para ele. E funcionou. Ele balançou a cabeça. Isso me manteve ocupado, admitiu. Mas não me completou. Juni se levantou e caminhou até ela, entrelaçando sua mão na de Salana. Você não precisa ser perfeita, disse ela seriamente. Apenas aqui. Salana ajoelhou-se, abraçando-a com força. Estou com medo, sussurrou ela. Juni assentiu com a cabeça. Eu também. Mas estamos juntos. Colton nos observava. A placa do lado de fora farfalhou levemente na brisa da noite. Amanhã as portas se abririam. Não apenas para clientes, mas para um futuro em que Salana quase havia deixado de acreditar. Ela se levantou, ajeitando o avental. Muito bem, disse ela, com a voz mais firme. Vamos. Vão para casa. Precisamos descansar. Colton trancou a porta atrás deles. Enquanto caminhavam pela rua tranquila, Juni estendeu a mão e pegou a mão de cada adulto. Uma pequena ponte, uma promessa silenciosa. Sob a placa coberta, a lareira de Salana esperava,
e pela primeira vez, os três acreditaram que seria. Chega. A manhã chegou suave e cinzenta, como se Seattle estivesse prendendo a respiração. Dentro da lareira de Salana, as luzes eram aconchegantes, as grelhas estavam limpas, as bancadas brilhavam. Salana estava de pé na cozinha, ela usava um avental que parecia novo, mas suas mãos firmes, contavam uma história mais antiga que qualquer reforma. Juni chegou primeiro com a mochila nas costas, ainda com o cabelo cuidadosamente penteado. Hoje é o dia, sussurrou, como se também estivesse dizendo isso. O barulho alto poderia espantá-lo. Salana ajoelhou-se e alisou a jaqueta de jungola. Hoje é o dia. Colton chegou um minuto depois. Sem mangas de amarrar ainda. Enrolado. Ele carregava uma caixa com pequenas bandeiras de papel impressas com o nome do restaurante. Pensei que poderíamos colocar isso nas cestas de hambúrguer, disse ele, um pouco inseguro. O rosto de June se iluminou como numa festa. Salana pegou a caixa e assentiu, tentando. Para parecer calma. Mas Colton percebeu como ela ficava olhando pela janela da frente. Não porque ela quisesse chamar a atenção, mas porque ela tinha medo do vazio. Às 10 horas da manhã, Salana destrancou a porta. O sino acima tocou. Nada aconteceu. Passaram-se 10 segundos inteiros. Juni segurou a mão de Salana e apertou mais. Então, a primeira cliente entrou. Uma mulher com um capa de chuva e olhos gentis. Ela olhou para o cardápio e depois para os desenhos de June colados cuidadosamente na parede. Este lugar é novo? Perguntou ela. Salana sorriu. Sim, bem-vinda. A mulher pediu um hambúrguer clássico feito na lareira e uma sopa porque o cheiro era de casa. Ela sentou-se perto da janela, esperando. Com uma paciência que parecia uma bênção. Quando Salana empratou o hambúrguer, suas mãos parou de tremer. Então a campainha da porta tocou repetidamente. Um casal da vizinhança, um entregador em seu horário de descanso, um homem que disse ter seguido o cheiro, um estudante universitário. Um aluno perguntou se Juni havia desenhado o hambúrguer sorridente com o chapéu de chefe. Sim, disse Juni, orgulhoso. Esse é meu. Favorita. Salana se movia como se sempre tivesse pertencido a um balcão. Sem pressa, sem ansiedade, presente. A grelha com um chiado, os pães torraram e a cozinha ganhou vida. Colton observava em silêncio. Ao lado, auxiliando quando necessário, limpando mesas, reabastecendo guardanapos, carregando bandejas, não como o dono de uma torre, como parte de uma equipe. Ao meio-dia, a fila chegava à porta. Salana olhou para cima e ela ficou paralisada por um segundo, com os olhos arregalados. Colton se aproximou dela, falando baixo. Você está fazendo isso. Salana engoliu em seco. Estou fazendo isso. Juni correu para o pequeno, ela rabiscou furiosamente na mesa e depois colou um novo desenho na parede, 3 figuras de palito atrás de um balcão, sorrindo. Acima deles, um enorme hambúrguer como um sol. Quando Salana finalmente fez uma breve pausa, ela se encostou no balcão, com o peito erguido em descrença. E se ninguém vier? Perguntou. Ontem. Agora ela ouvia vozes, risos, o tilintar de xícaras, e a voz baixinha de Juni se dissipava. Até seus olhos brilhavam, brilhantes e seguros. Limpa a garganta, vovó Juni disse, seus olhos estão sorrindo. Os lábios de Salana tremeram. Ela se virou antes que alguém pudesse ver as lágrimas, mas Colton viu. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente ficou ali parado, firme, respeitoso, como aquela presença que não pede agradecimentos. 3 meses depois, o ambiente do restaurante Salana tinha um ritmo. Não o ritmo frenético de uma rede de restaurantes em busca de velocidade e lucro. Um ritmo mais constante. Como respirar. Nas manhãs dos dias de semana, Salana preparava molhos e temperava hambúrgueres enquanto a cidade lá fora ainda acordou com um bocejo. Ao meio-dia, os vizinhos lotavam as mesas. À tarde, a churrasqueira. O ar esfriou e o lugar ficou com cheiro de pães tostados e pimenta quente. Juni tinha começado o jardim de infância. Ela usava uma pequena etiqueta com seu nome na mochila e carregava um caderno que Colton lhe dera de presente. Ela recebeu uma capa azul com seu nome gravado em relevo, Juni. Toda quarta-feira, Colton aparecia por lá. Ele sempre alegava que era apenas para conferir os números. Ninguém acreditava nele. Juni iria e ela o avistava primeiro. Largava tudo o que estivesse fazendo e corria em direção à porta, nunca para a rua, sempre para dentro do espaço seguro, abraçando sua perna como se ele fosse parte permanente da mobília. Chefe do hambúrguer, ela anunciava. Você é atrasado. Colton olhava para o relógio e suspirava dramaticamente.
Sou mesmo. June assentiu solenemente. 2 minutos. Salana observou esses pequenos cenas com uma estranha mistura de gratidão e incredulidade. Ela passou anos construindo sua vida em torno do orgulho e sobrevivência. Agora ela também estava construindo outra coisa. Confiança. Numa tarde tranquila, com o fim do movimento intenso do almoço, Salana sentou-se à mesa do canto para descansar as pernas. Colton sentou-se à sua frente com uma xícara de café que não custava uma fortuna, mas tinha um sabor melhor do que qualquer outra que ele já havia tomado em muito tempo. Sala de reuniões. Como vai sua saúde? Perguntou ele gentilmente, tomando cuidado para não soar como um homem. Oferecendo resgate. Salana deu de ombros, e então, com uma honestidade sonora, disse, melhor. A rotina ajuda. O propósito ajuda. June estava em sua pequena mesa de canto desenhando novas ilustrações para o cardápio. Um hambúrguer. Usando uma coroa com a inscrição, Rei do Conforto. Ela está feliz? Disse Salana suavemente, observando o rosto concentrado de June. Ela fala da escola como se fosse um mundo novo. Colton assentiu, com os olhos afetuosos. Ela me fez sentir bem. Um mundo novo novamente. Salana deixou o silêncio pairar entre eles sem medo. Então, ela disse baixinho, estou procurando um apartamento maior. Colton não ofereceu soluções de imediato. Ele simplesmente perguntou, o que seria, faça com que pareça certo. O olhar de Salana se desviou para June. Um segundo quarto, ela murmurou. Uma cozinha com luz solar. Um lugar onde June pode convidar amigos. Colton sorriu. Você vai encontrar. Salana o observou por um longo momento. Você mudou? Disse ela. Ele suspirou. June não me mudou, corrigiu ele. Suavemente. Ela me lembrou. Na porta, um novo cliente entrou e parou para ler-se uma placa escrita à mão. Bem-vindo, a. Fique à vontade. Você está seguro, aqui. June insistiu nessas palavras. Salana concordou porque era isso que o lar de Salana realmente representava, não um negócio, uma promessa tornada comestível. Mais tarde naquela noite, após o fechamento, Salana limpou os balcões enquanto Colton cadeiras empilhadas. Era um trabalho simples, um trabalho honesto. June se aproximou, sonolento. Com os olhos arregalados, apertava seu caderno azul. Dia da história, murmurou. Salana sorriu. Domingo. June assentiu. Panquecas de domingo. Colton olhou para Salana, surpreso. Os lábios de Salana se curvaram num sorriso. Sim, ela admitiu. Panquecas de elefante. June engasgou como se tivesse descoberto algo novo. Tesouro. Deveríamos fazer pães de hambúrguer de elefante também, riu Colton, e Salana riu com ele. Por um momento, parecia impossível que a vida tivesse sido tão difícil como fora um dia. Não porque o passado tivesse sido apagado, mas porque o presente finalmente tinha um toque de suavidade. Na noite anterior ao festival comunitário de outono, Salana decidiu fechar mais cedo. June estava praticando um conto para sua aula, algo que ela queria ler em voz alta para todos. Ela passou a semana toda nervosa, checando o caderno como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Colton se ofereceu para levá-los para casa de carro. As ruas de Seattle brilhavam sob a luz dos postes. A chuva transformava o asfalto em um espelho. June cochilava no banco de trás, a cabeça inclinada em direção à janela, o caderno azul abraçado ao peito como um travesseiro. Quando eles chegaram ao prédio da Porta Azul, Colton carregou June escada acima, perguntando cuidadosamente a Salana onde ela estava. June preferia dormir ali, sem nunca presumir nada, sem nunca ultrapassar limites. Salana abriu a porta do apartamento. Obrigada, ela sussurrou. June se mexeu quando Colton a deitou delicadamente no sofá com um cobertor. Ela piscou, olhando para ele. Você veio, murmurou ela. Eu estou, aqui está, disse Colton. Os olhos de June se fecharam novamente, confiantes. Salana caminhou até a entrada para pendurar o casaco, mas parou de repente. Um envelope branco estava no chão, logo na entrada. Sem selo, sem remetente, apenas uma palavra escrita com capricho no Salana em frente. Seus dedos apertaram o envelope como se ele pudesse se dissolver. Colton baixou a voz. Faça, você quer privacidade. Salana balançou a cabeça lentamente. Já fiquei sozinha tempo suficiente. Ela disse isso, e por um breve instante sua voz soou mais velha do que 62 anos. Ela abriu o papel, dentro estava amassado, como se tivesse sido carregado junto ao corpo de alguém por muito tempo.
Salana leu em silêncio o princípio, os olhos se movendo rapidamente e a respiração falhando em momentos que ela não queria. Então ela cobriu a boca, não para esconder as lágrimas, mas para se manter firme. Colton permaneceu imóvel, presente, não insistindo. Finalmente, Salana ergueu o olhar, com os olhos brilhando. É da Asa, sussurrou ela. O peito de Colton apertou. A mãe de June, Salana, assentiu, engolindo em seco. Ela é viva, disse Salana, com a voz trêmula. Ela vinha tentando reconstruir sua vida. Viver da maneira correta. Salana estendeu a carta em direção a Colton com uma mão que não apertou. De medo, apenas pelo peso dos anos. Colton leu apenas as partes de Salana. Indicava respeito pelo controle que ela tinha do momento. A carta não exigia. Não acusar. Pediu desculpas. Explicou cuidadosamente, dentro da lei, responsavelmente, Aisla havia partido para estabilizar sua situação e retornar sem caos. Que ela havia sido observando de longe, vendo Salana sorrir novamente, vendo June em segurança. Que ela queria entrar em contato pelos canais adequados e pedir permissão para nos encontrarmos e começarmos devagar. Ganhar confiança. Salana apertou a carta contra o peito. Do sofá, June, sonolenta, uma voz ecoou pela sala. Vovó, por que você está chorando? Salana atravessou o espaço em 2 passos e acolheu June delicadamente em seus braços. Estas são lágrimas de alegria, meu amor, ela sussurrou. Às vezes, os corações transbordam quando estão cheios. June piscou, confusa, mas calma. Será por causa dos hambúrgueres? Perguntou ela. Salana deu uma risada trêmula em meio às lágrimas. É por causa da família, disse ela. Suavemente, olhando para Colton por cima da cabeça de June. Colton assentiu. Um passo de cada vez, ele disse. A voz de Salana falhou nas palavras seguintes. Não sei se estou pronta. June bocejou e deu um tapinha na bochecha de Salana com sua mãozinha. Você não precisa estar pronta, disse ela simplesmente. Só não esteja sozinha. Salana abraçou com mais força. Colton sentou-se perto, nem muito perto, nem muito longe. Como uma grade de proteção segura. Lá fora, a chuva continuava seu suave tilintar. Lá dentro, um novo começo aguardava. Não com fogos de artifício, não com drama, mas com uma carta, um cobertor quentinho e 3 corações, aprendendo a ter esperança sem se quebrar. A sala de aula cheirava a giz de cera e papel limpo. Cadeiras pequenas estavam dispostas em um círculo frouxo, cada uma com uma criança inquieta, cheia de animação. Os pais permaneceram em silêncio ao longo dos muros. Salana sentou-se perto do fundo, com as mãos cruzadas. Em seu colo. Colton ficou ao lado dela, tomando cuidado para não chamar a atenção. June ela agarrou seu caderno azul como um escudo. Quando seu nome foi chamado, ela hesitou. Então olhou para trás. Ela viu Salana. Ela viu Colton. Seus ombros relaxaram. June deu um passo à frente e abriu o caderno. Era uma vez, começou ela com a voz baixa, mas firme. Havia uma garota, que estava com fome. Mas não apenas de comida. O ambiente ficou silencioso. Ela olhou para ela comeu um hambúrguer na janela e pensou na avó. Então, um homem muito ocupado a ouviu sussurrar e aprendeu como parar. June virou uma página, revelando um desenho de 3 figuras atrás de um balcão. Elas construímos um lugar onde ninguém come sozinho, onde as pessoas não têm pressa, onde os hambúrgueres têm sabor de conforto. Alguns adultos sorriram. Alguém enxugou os olhos. June terminou com um aceno de cabeça, orgulhoso. Mas calma. E essa é a história da minha família, disse ela simplesmente. O quarto irrompeu em aplausos suaves. Salana levou a mão à boca, lágrimas escorrendo pelos seus lábios. Colton sentiu o peito. Apertamos, não com tristeza, mas com algo mais profundo. June correu de volta para eles. Eu me saí bem? Ela perguntou. Salana ajoelhou-se e a abraçou forte. Você foi linda. Colton acrescentou baixinho, você nos ensinou algo, sorriu June. Eu sei. Ela disse. O pátio da escola fervilhava com um ruído suave enquanto as famílias se reuniam. June pulou à frente, apontando para os amigos. E desenhos colados na cerca. Então Salana a viu, uma mulher parada a poucos metros de distância. A alguns passos de distância, mãos entrelaçadas, sem se aproximar, esperando. Isa. Ela parecia mais magra que Salana se lembrava, mais velho de uma forma que vinha de ter aprendido a cautela da maneira mais difícil.
os olhos dela se encheram de lágrimas quando Juni riu. Salana inspirou lentamente. Colton percebeu. Ela mudou de posição e não disse nada, apenas recuou, dando espaço. Isa falou primeiro, com voz cautelosa. Salana, obrigada por me deixarem vir. Salana assentiu. Bem, vamos com calma. Juni olhou entre elas, curiosa, mas sem medo. Vovó? Perguntou. Ela é sua amiga. Sana ajoelhou-se ao lado dela. Esta é Aisla, disse ela suavemente. Ela é alguém que te ama. Abaixou-se. Ela mesma se igualou à altura de June. Oi, Juni, disse ela. Eu gostaria de te conhecer melhor se tudo bem. Juni ponderou sobre isso. Então, fez a pergunta mais importante que lhe veio à mente. Você gosta de hambúrgueres? Isa riu entre lágrimas. Gosto sim. Juni assentiu. Então você pode se sentar conosco. Não foi perdão. Não foi um ponto final. Foi no início, Salana exalou, pela primeira vez em anos, como se tivesse feito antes. Colton observava de longe. Uma distância respeitosa, coração cheio. Isso não foi um resgate. Foi confiança conquistada. Devagar. Naquela manhã de domingo, a chapa estava quente. Panquecas em formato de elefante crepitavam. Com delicadeza, Juni estava de pé em um banquinho, supervisionando com uma seriedade muito além de sua idade. Salana virou cuidadosamente. Colton serviu o suco. A pequena cozinha se encheu de risos. Mais tarde, junto à lareira de Salana, a porta abriu-se como sempre. Uma mensagem escrita à mão. Placa pendurada na janela. Bem-vindo, a. Fique à vontade. Você está seguro, aqui. Clientes. Chegaram. Hambúrgueres foram servidos. Histórias foram compartilhadas. Juni colou um novo desenho na parede. 4 figuras agora. Atualização familiar. Ela anunciou. Salana sorriu com a sua olhos. Colton ficou para trás, observando o lugar vibrar com vida. Sem manchetes, sem anúncios, apenas um pequeno restaurante onde as pessoas se sentiam vistas. Juni puxou a manga dele, Sr. Colton. Sim, o senhor ficou. Ela disse, ele assentiu. Eu disse. Juni sorriu. Ótimo. Ninguém deve comer sozinho. Colton olhei em volta e vi Salana trabalhando com um orgulho discreto, Juni colorindo perto da janela e os clientes rindo baixinho. Comida quente. Ele havia construído torres. Mas isto era lar. E tudo começou com uma promessa sussurrada durante um hambúrguer. Essa história deixou uma impressão duradoura em você. Gostaríamos muito de saber sua opinião. Deixe um comentário. Dê uma nota de 1 a 10 e toque na tela final para ver outra avaliação. Uma história emocionante espera por você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Depois, toque no ícone do sino para receber notificações. Não perca nenhuma novidade. Até a próxima.